depois incluí-las de novo, que isso não era racional, que essa racionalidade técnico-burocrática que eu estou vendendo aqui, ela não existia, já que eu tinha que ter esse trabalho todo. E, por causa disso, a gente criou lá umas regras de remessa de eventos extemporâneos. Suponhamos que o Ministério do Trabalho tenha feito todo o meu pagamento durante este ano, aí depois, olha, esqueci de colocar o aumento contratual do Margarida em janeiro. E agora? Como é que eu vou encaixar esse evento? Deleta tudo, volta lá e... Não. Aí foi criada uma regra para permitir esse encaixe desse evento aqui. Suponhamos que, nesse exemplo que eu dei, essa alteração contratual ela estava aqui, mesmo depois que eu já tenha feito... Desculpa mostrar aqui, né? Que essa alteração contratual ela estivesse aqui, né? Aí o sistema, em vez de mandar eu desempilhar tudo para poder encaixar ela aqui, ele vai encaixá-la aqui se não houver nenhuma incompatibilidade. Certo? E isso foram criadas regras específicas que será implantado agora, a partir de março, já com a entrada do segundo grupo de eventos. Bem, passo aqui agora para falar das informações do empregador, né, ou do ente federativo, que são as primeiras informações, e como eu disse para vocês, já está, inclusive, o primeiro grupo de empresas já está remetendo essas informações. Primeira coisa que eu vou ter que ter são as informações cadastrais da pessoa que está mandando os eventos, né? Quem pode mandar esses eventos? Qualquer órgão público? Não, gente. O órgão que for gestor de orçamento. Certo? Se você for gestor de orçamento, você pode mandar eventos para o E-Social. E ainda assim, você vai ter que identificar o ente federativo que é responsável. Suponhamos que Ministério do Trabalho, né, o Ministério do Trabalho está mandando, ele é gestor de orçamento, mas o ente federativo responsável é quem? A União. Então, ele fala, ele próprio manda, se identifica, fala que ele é gestor de orçamento e arrola a União como o ente federativo responsável. E é um poder, e vai identificar também, uma outra identificação dessas informações cadastrais, o poder ou instituição a que se refere. Né? A gente tem lá judiciário, a gente tem executivo, Ministério Público, Defensoria Pública, Estado, município, enfim, tem umas qualificações lá que a pessoa, que o informante, né, vai enquadrar ali qual que é o seu órgão. E aí a gente tem uma peculiaridade, porque hoje o E-Social, ele sempre trata, quando ele vai identificar o empregador, por o CNPJ raiz só os 8 dígitos. E no caso da União, só da União, não se aplica aos estados nem aos municípios, o órgão que vai prestar as informações ele tem que ser identificado pelos 14 dígitos. Por que essa diferença para a União? Simplesmente uma questão do CIAF, do Tesouro Nacional, porque o sistema já foi todo desenvolvido com base em 14 dígitos. Então, mudar isso seria muito mais complexo do que exigir que as informações, como se refere à União, né, fosse identificado com os 14 dígitos. Lá também, o que é muito relevante, inclusive para esse cálculo dos tributos devidos que eu falei com vocês, pedem 2 informações. A classificação tributária e a natureza jurídica, que tem que fazer uma referência a tabelas específicas. Então, quando eu falo classificação tributária, tem uma tabela lá do E-Social que você vai se encaixar e falar assim, olha, minha classificação tributária é essa. A natureza jurídica, eu tenho um exemplo ali na frente, eu vou mostrar para vocês essas tabelas, também eu vou me identificar lá. No caso da natureza jurídica dos órgãos públicos, você está no grupo 1, e ele vai se identificar lá qual que é o seu órgão específico. Vai indicar o número CIAF, se for o caso. Né? E agora, isso que está em vermelhinho, que eu coloquei para vocês, isso são coisas que não estão no layout ainda, mas que já foram rastreadas e que já vão sair na próxima versão do layout para vocês. Né? Além de eu identificar e falar que eu sou unidade gestora de orçamento, eu vou ter que me identificar se eu sou unidade gestora do regime próprio de previdência social. Porque uma coisa é ser unidade gestora de orçamento, outra coisa é ser unidade gestora do regime próprio de previdência social. Eu vou ter que identificar também, eu vou indicar, obviamente, a existência do regime previdenciário próprio, regime próprio de previdência social. Se eu estou ou não, por causa daquelas situações em que eu arrolei para vocês, dessa diversidade.
Lembrando que aqui ainda é uma identificação geral do órgão, né? Eu, Rio de Janeiro, eu optei pelo regime próprio da Previdência Social. Não quer dizer que aquele trabalhador que está contratado naquela situação, ele também esteja vinculado ao regime próprio da Previdência Social. Porque quando eu for no trabalhador, eu vou falar se ele está ligado ao regime próprio ou se ele está ligado ao regime geral da Previdência Social. Eu pergunto ainda se é o caso, por exemplo, se tem regime próprio em extinção ou mantém benefícios ou possui servidor ativo com direito adquirido, se tem previdência complementar. Então, eu pergunto ali, vamos perguntar ali no S1000, uma série de informações que dizem respeito à gestão dos regimes previdenciários, seja o complementar, seja o regime próprio de previdência social. E eu vou pedir as informações relativas ao ente federativo responsável também, que, como eu disse para vocês, você se identifica, se você é unidade gestora, você remete os eventos do E-Social, mas sempre informando qual que é o ente federativo responsável. E aí é interessante a gente falar isso, porque a gente põe lá informações do empregador e eventos de tabelas. E esquece de mencionar que o próprio evento do empregador é um evento de tabela. E por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem uma diferencinha básica, principalmente quem da área de TI, para poder entender essa diferencinha básica. Por que esse evento ser tratado como um evento de tabela? Eu trouxe aqui a carinha do layout para vocês verem, que aqui, por exemplo, fala assim, ó, preencher com o número CIAF. Vocês lembram aquela informação que eu falei com vocês que estava lá, que precisava do CIAF, se for o caso? Está aqui, ó, preencher com o CIAF. Né? Tem a identificação número CIAF, está ligada ao PAI, né? InfoOP, enfim, quem sabe ler TI aqui sabe. Mas, na verdade, para quem não se der de TI, gente, só ler essa coluna aqui já resolve. Né? É o ente federativo responsável, se ele for o ente federativo, ele vai falar que sim, se ele falar que é não, eles já vão saber que ele não é o ente federativo. Se ele não for o ente federativo responsável, eu vou dizer assim, qual que é o ente federativo responsável, então? Tudo isso com regras de validações. Né? A outra informação que eu passei para vocês lá, que é a classificação tributária. Lembra que eu falei? Informe o número da sua classificação tributária, conforme tabela 8, e aqui o número da natureza jurídica, conforme tabela 21. Aí, quando você vai lá, qual que é a tabela? Né? Não passa mais. Tchá, passou. A tabela 8. A tabela 8, eu vou lá e assim, ó, qual que é a minha classificação tributária? Opa, eu sou um ente federativo. Estou aqui. Então, eu vou me encaixar aqui no 85. E qual que é a minha classificação tributária? Opa, o que eu sou? Eu sou um órgão público do Poder Executivo Federal. Esse é o meu. Ah, não, eu sou de uma fundação pública aqui, então eu tenho que me encaixar nessas duas. E isso é bastante relevante para fins de cálculo de valor devido e de regras que estão sujeitas a esses entes. Essa classificação ela é determinante, por isso ela está no evento S1000. Bem, agora, quais são essas outras informações que a gente fala desses outros eventos de tabela? Esses outros eventos de tabela, eles vão complementar essas informações do empregador. Eu pedi um tanto de informação lá no evento S1000, né, e não são só aquelas que eu falei, não, tem uma série de outras que dizem respeito, tem relevância para vocês, mas tem relevância, sobretudo, para as empresas privadas. Né? Então, eu trouxe aqui, destaquei para vocês ali algumas que são relevantes para os órgãos públicos. Eu tenho também os eventos de tabelas. Né? E o que são eventos de tabelas? Né? Os eventos de tabelas, na verdade, eles objetivam otimizar os arquivos. Uma informação que eu repito várias vezes, em vez de eu repeti-la, todas as vezes que eu precisar daquela informação, eu crio um código para ela numa tabela. Então, por exemplo, horário de trabalho. A Margarida trabalha de 8 ao meio-dia, 2 horas de intervalo, depois volta de 14 às 18. Esse horário da Margarida, ele praticamente é o mesmo. É o mesmo para todos os auditores fiscais, com certeza. E é o mesmo para uma série de outros trabalhadores. Então, por que a União vai ter que repetir esse horário de trabalho toda vez que ela for falar sobre um horário de trabalho? Ela cria um código 01, que é esse horário que a Margarida falou. E toda vez que ela for informar, ela remete ao código 01 de uma tabela que ela criou, uma tabela para si, ela criou uma tabela de horários. A mesma forma, o cargo, auditor fiscal do trabalho regulado pela lei X. Toda vez que ela for cadastrar um auditor fiscal do trabalho, vai ter que repetir a mesma coisa? Não. Ela criou lá na tabela de cargos aquela informação, código 02.
E aí, toda vez, ela vai só remete ao código. Então, o primeiro objetivo da tabela é otimizar os arquivos. E, mais do que isso, eles complementam informações, né? Eles, em si, eles não têm nenhum valor jurídico. Qual que é o valor jurídico de eu falar um cargo? Se eu não vincular ele a uma pessoa? Tem valor jurídico? Nenhum. Então, eles objetivam complementar informações de umas... Eles objetivam complementar informações, seja de identificação do empregador, sejam da própria relação jurídica estabelecida com o trabalhador. E eles se diferenciam em relação aos demais eventos, como eu disse para você, por causa desse valor jurídico. Enquanto eu não vincular o cargo a uma pessoa, aquela informação de cargo não tem valor nenhum. Eu tenho lá uma informação de tabela de rubricas. Enquanto eu não vincular aquela rubrica a um pagamento, que valor jurídico tem eu informar uma rubrica que não tem valor? Nenhum. Então, eles têm essa característica diferenciada, que é essa informação de tabela. Por isso que eu falei que o empregador é um evento de tabela. Se eu cadastrei o empregador e ele, na verdade, ele não tem empregado nenhum, não tem nenhum incidente, não tem que pagar nada, então, tem valor jurídico? Não. Está lá, ele é um evento de tabela. Ele só tem valor se for agregadas a eles outras informações e uma relação jurídica foi estabelecida com algum trabalhador. E, diferentemente dos outros eventos, ele tem um histórico de vigência no tempo. Então, uma tabela ela tem valor até quando eu determinar. Se a partir daquela data aquela informação mudar, eu dou fim àquela vigência. Acabou com o cargo de auditor fiscal do trabalho. Eu ponho fim àquele cargo e mudo para o seguinte. Ou, se não mudou, eu crio um novo, ou, se não mudou, simplesmente acabou. Certo? Essa é uma característica. E a gente acabou, isso aqui é informação um pouco relevante, que a gente acabou utilizando, o empregador, ele cria as suas tabelas, o órgão público cria as suas tabelas. Mas, para quem usa o aplicativo doméstico, já deve ter pensado assim, onde é que o doméstico criou a tabela ali? Né? Não vi onde que o doméstico criou. A gente acabou utilizando tabela padrão para o doméstico. Então, à medida que ele preenche o horário dele, a gente criou uma tabela internamente no sistema. A partir da tabela de rubricas foi padrão, a gente já estabeleceu lá para ele, porque para facilitar o acesso, facilitar a vida de um empregador que, vamos dizer assim, que entende menos da legislação a ser aplicada à relação de trabalho contratada. E assim também o será para os MEI, segurado especial, outros que serão beneficiários desse portal. E aí também é importante a gente diferenciar o que é tabelas do E-Social e o que são eventos de tabelas. Vocês lembram quando eu mostrei para vocês tabela 21 e tabela 08 lá? Aquilo não é um evento de tabela. Aquilo é uma tabela do E-Social, que você vai usar como parâmetro, que é diferente de eventos de tabelas. O evento de tabelas, vocês criam tabelas que vão ser, na verdade, ali códigos para vocês, para usar em outros eventos, mas vocês têm uma liberdade para criar isso. O horário de trabalho é esse, mudou para esse, que virou esse. No caso ali da classificação tributária, que é o exemplo que eu dei com a tabela do E-Social, não existe margem de escolha. Vocês têm uma opção. Escolham qual situação vocês se encaixam. É uma opção. E simplesmente você tem que escolher se enquadrar em uma daquelas situações. E aí a gente tem uma gama de tabelas do E-Social. A gente tem desde categorias de trabalhadores, você tem parte de corpo atingida quando se tratar de acidente de trabalho, enfim. Nesses casos aqui, não há como você falar assim, não tem nenhuma dessas opções aqui, não. Você vai ter que encaixar uma que você vai mais se encaixar, você ter que, se ocorrer um acidente de trabalho, você vai falar assim, olha, mas falou lá que o meu acidente de trabalho foi sei lá, gente, vou falar o nome aqui, foi no Dedim-Mindim, e lá não tem nessa tabela. Você vai ter que encontrar a mais próxima para você encaixar nessa tabela de parte do corpo atingida. Certo? Não tem margem de escolha nessas questões. E são várias tabelas. Veja lá, por exemplo, são 26 tabelas. Né? Motivo de cassação de benefícios, enfim. Tem ainda tipos de benefícios previdenciários, tipos de desligamento, tem uma série de tabelas. Bom, a gente tem procedimentos para
inclusão de informação, a gente tem procedimentos para alteração de informações, a gente tem procedimentos para retificação de informações e procedimentos para exclusão de eventos. Certo? Vocês concordam comigo, como o João falou hoje de manhã, que são conceitos diferentes? Isso também é diferente de acordo com a natureza do evento. Se for um evento de tabela, eu vou poder incluir e excluir e alterar o evento por intermédio desse mesmo evento. Então, por exemplo, eu mandei um evento 1005. E falei assim, poxa, não era esse, não. Eu mando um evento de exclusão utilizando o próprio evento 1005. Não existe um evento de exclusão específico para a tabela. Eu excluo utilizando um grupo específico do próprio evento 1005. Eu tenho um evento de alteração. Eu altero utilizando o mesmo evento 1005. Por que eu estou falando isso com vocês agora, gente? Porque vocês vão ver que tem uma diferenciação disso com relação a outros eventos. Então, é importante que esse conceito fique claro para vocês. Não existe retificação de eventos de tabela. Ou você exclui, você altera. Ou você exclui, você altera, enfim, você vai fazendo essas alterações, utilizando sempre o mesmo evento. Tem o histórico de validade do tempo, como eu falei, e existe uma presunção de fim de vigência. Né? Então, eu mandei uma informação de uma tabela. E se eu sobrepus uma outra informação, significa que aquela, a gente presume que aquela anterior já não era válida mais, certo? Eu vou correr um pouquinho aqui, que eu estou um pouco atrasada. Então, aqui, no caso especificamente, eu trouxe um evento de tabela, que é o evento S1005, que é o evento que vai cuidar dos estabelecimentos e obras. E que, no caso dos órgãos públicos, eles têm uma diversidade, têm uma peculiaridade em relação à atividade privada. Então, a ideia lá da E-Social para as empresas privadas era, você manda o CNPJ raiz no 1000, evento S1000, e nesse evento de estabelecimentos, você vai falar assim, todas as suas filiais. Qual que é? Você tem a filial 001, 002, 003, 004, enfim, você vai colocando aquela diversidade, aquele feixe, né, como se fosse um tronco, e aqui eu tenho vários ramos, né, desse mesmo tronco. Para o órgão público, tem uma peculiaridade. Como se trata de unidade gestora de orçamento, pode ser que eu tenha vinculado a mim CNPJs diferentes. Né? Não precisa ser só, vamos dizer, filiais daquele CNPJ. Eu posso ter CNPJs, inclusive, diferentes, mas desde que vinculados à mesma unidade gestora, e isso é uma validação que será feita no cadastro da Receita Federal. Certo? Nesse evento S1000 também, S1005, eu vou ter que informar as alíquotas, né, o CNAE, e com base no CNAE, a RAT, eu vou ter que informar o FAP, vou ter que informar o cálculo para fins de cálculo do GIL-RAT. Todas as informações que estão em cada estabelecimento, certo? E tem uma outra questão que, às vezes, a empresa ou o órgão público, ele entra com um processo judicial que dá uma diferenciação de informação. Ele tem um tratamento jurídico diferenciado em determinada situação. E, para isso, também foi criado um outro evento de tabela, que são de processos administrativos, porque podem ter interseção com várias informações. Então, eu tenho um processo administrativo, por exemplo, que permitiu que a minha alíquota, né, de FAP, por exemplo, ela fosse alterada. Modifiquei. Meu FAP, a alíquota FAP é menor do que a lei está mandando. Então, eu tenho que informar um processo judicial lá para que o sistema seja sensibilizado que o cálculo daquela alíquota, né, do RAT, por exemplo, da alíquota informada, ele é menor. Porque se eu não informar um processo, o sistema nunca vai permitir eu colocar uma alíquota diferente da que ele realmente deve, de acordo com o CNAE informado. E tem uma outra série de informações, inclusive sobre registro de ponto, né, sobre se contrata aprendiz, PCD, uma série de outras informações também que estão nessa questão. Essa tabela de rubricas eu não vou falar, porque o Alex vai falar sobre eventos periódicos, vou deixar para ele falar, tá, Alex?
Eu tenho uma tabela dos cargos e empregos públicos que eu falei com vocês, né? Então, eu tenho a tabela de cargos, que eu vou informar qual que é o cargo, qual que é o CBO, vou descrever qual que é o cargo, vou falar se ele é exclusivo, se ele exclusivo, se tem contagem especial de tempo, enfim, eu vou dar todas as informações relativas àquele cargo, eu vou indicar qual que é a lei que o criou, e eu vou identificar o cargo, como eu disse, por exemplo, o exemplo que eu dei de auditor fiscal do trabalho. Eu tenho o cargo também das carreiras públicas, e que eu vou falar, o cargo de auditor fiscal pertence à carreira da auditoria fiscal. Então, que foi criado pela lei tal. E eu vinculo, ao qual depois eu vinculo o cargo específico. Qual que é a situação da carreira, né? E tem todas as informações lá que são necessárias. Eu tenho também a tabela de funções. Eu coloquei ela aqui para chamar a atenção para vocês, que a tabela de função ela é pouco utilizada na atividade privada. Ela é, inclusive, facultativa, ela é não obrigatória. Mas, no caso dos órgãos públicos, ela é obrigatória. Toda vez que tiver uma função comissionada, ela necessariamente deve ser informado um evento de tabelas, que é o de cargo comissional ou função gratificada, que é da administração pública. Eu tenho as tabelas de horários e turno de trabalho, que é o que eu falei aqui, lembrando que essa tabela, essa informação, ela não é obrigatória para os órgãos públicos, pelo menos não na atual versão do layout. Eu tenho a tabela também dos processos judiciais, que é o que eu falei agora com vocês. Então, eu tenho situação. Essa é uma tabela, gente, muito importante. Qualquer situação que foge à regra geral, que foi garantida judicialmente, para que ela tenha esse tratamento diferenciado, é necessário a informação do processo judicial. Você identifica o processo, o tipo do processo, se ele é administrativo, se ele é judicial, qual que é a vara, qual que é o número do processo e qual que é a matéria do processo, né? Se ela é tributária, se ela é de autorização de trabalho de menor de 18 anos, se ela é 16 anos, desculpa, se ela é dispensa ainda que parcial de PCD, então tem todos esses tipos. Se ela é de contribuição sindical, se ela é de fundo de garantia, se ela é de saúde e segurança, enfim, eu vou identificar qual que é a matéria